Salve, salve, minha gente! Gente encantada, gente criativa, gente conectada, com moderação. Boas-vindas ao Pode Encantar, nossa nova roda que se renova quando chega mais um. Aqui, buscamos promover o reencantamento das pessoas com a vida e o mundo à luz das trajetórias pessoais, vocacionais e profissionais de nossos convidados. O tema de hoje é infância, criatividade e tecnologia. Nosso convidado transformou desenho, música, humor e tecnologia num caminho de vida. Ele é jornalista, cartunista, palestrante e empresário. Há mais de 25 anos estuda e vive a transformação digital. Com mais de 3 milhões de inscritos em seus canais e redes sociais, é um dos pioneiros e mais premiados produtores de conteúdo digital no Brasil. Há 9 anos, ao lado de sua esposa, Daniele Akemi, ele coloca sua vasta experiência em inovação à frente da Techers, escola que ensina tecnologia de forma humanizada e consciente para crianças e jovens. Maurício Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marco. Um prazer estar aqui com vocês, com a equipe toda e ver o que virou o Encantar. Que coisa maravilhosa. Pode encantar? Já encanta, já encanta, há décadas. Muito obrigado pela acolhida ao nosso convite. E eu quero começar essa conversa com você fazendo aqui o chamamento da criança. E por isso eu queria lembrar aqui, que você hoje é um adulto com uma vasta experiência, conhecimento, mas queria saber o quanto a sua criança está presente. Para isso, eu queria trazer um gatilho aqui, que são 2 fotografias que a gente conseguiu aqui, do Maurício. Ali do lado esquerdo é uma fotografia clássica que quase todo mundo tem na sua história. Todo mundo tem. Com a idade que você tinha ali. Ali eu devia ter 8, 9, né? 9 anos, talvez 10, mas entre 10 e 9. Eu gosto, inclusive, que no meu tempo ainda era preto e branco. A Dani já pegou o colorido. Sim. Aí eu fiz até uma figurinha de WhatsApp chamada Pequena Dani Patriota, que é ela com a bandeirinha do Brasil atrás e deixa comigo, resolvo tudo. Então, essa a gente usa, porque era daquela época que as crianças eram cobradas, né? Sim, sim. Ficar em posição de sentido, né? Educação moral e cívica. Exatamente. Eu tenho alguns traumas dessa matéria. Me ensinaram um hino da Revolução de 64, que eu tenho até hoje na cabeça. Nossa. Ficou lá guardado o negócio. E aquela foto da direita lá? Motorista do ônibus? Não, foi a minha estreia como modelo fotográfico. Porque o meu pai, já na época, o Luiz Fernando Quirino, era diretor do jornal Correio de Uberlândia e vendeu um anúncio de Dia dos Pais para Transcol. Então precisava de um menino para homenagear os motoristas de ônibus no anúncio que ele criou o texto. E aí eu estava lá e como você pode ver, eu sempre fui muito desinibido, né? Isso é muito legal. Porque ao mesmo tempo que eu fui uma criança com muita coisa interior para ser explorada, eu era muito contido em mim mesmo, eu me bastava nas brincadeiras muitas vezes, eu era também muito sociável. E essa combinação deu muito certo no adulto que eu virei depois. Sim, sim. Então tem um pouco ali já visível ali do Maurício que bota a cara, né? Eu ali de modelo dirigindo um ônibus, né? Atirado, né? Uma pessoa atirada, sim. Toda a vida uma pessoa atirada. Sim. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo, introspectivo no que diz respeito à criação, né? Desde cedo. Né? Minha mãe fala que eu fui um garoto que não dei trabalho, porque todo o meu universo de lúdico, ele era interior. Era desenhar, então eu ficava num tapete, assim, com uma almofada embaixo aqui, desenhando no chão, vendo o personagem na TV e copiando. Eu pegava meus bonequinhos de Forte Apache e ficava fazendo as vozes e fazendo um conversar com o outro e tal. E, no fim, essas mesmas vozes que eu usei no meu trabalho, eu já estava trabalhando desde criança, na verdade. Então, essa minha criança entrou na minha vida profissional quando eu fui para o cartunismo e continuei desenhando e usando a criatividade. E quando eu precisei botar voz nos personagens na animação, eu consegui fazer essa coisa que é transformar minhas brincadeiras com os bonequinhos em desenhos animados. Olha só. A criança o tempo todo ali, conectada. Até os dias atuais? Como até que você, hoje, como que com você certeza. avalia isso, essa presença dessa sua criança? Agora até mais, porque agora na educação há 10 anos a gente tem crianças, né, mesmo, reais, convivendo com a gente. Então isso dá um fôlego, né? Porque vocês conhecem muito bem o que é isso, né? Como a criança alimenta a alma da gente, né? Sim.
Mas, ao mesmo tempo, a gente está rodeado de pessoas que crescem e parece que se desconectam dessa criança. Lamentavelmente. Até quando... Eu não teria levado para esse lado, mas você falando aqui me trouxe até uma reflexão aqui filosófica. Sim. Que é... Eu, por exemplo, me dou o trabalho de toda quinta-feira juntar um grupo de 3 amigos. Então, nós 4 vamos para lá, para um estúdio de ensaio, brincar de tocar músicas dos Beatles. Não temos data nenhuma marcada. Eu sempre canto na noite como hobby. Nunca foi minha profissão, mas eu sempre cantei. Mas uma noite da semana, eu pego um baixo igual o do Paul McCartney e vou brincar que eu sou o Paul, na verdade, né? Entre aspas. Sim. Né? Cada um tem o seu papel ali, que é um dos Beatles. E isso não é muito diferente de você estar brincando, né? Porque não é que a gente está fantasiando que a gente é os Beatles, mas a gente está recriando a música deles, tentando fazer uma performance igual, o que tem um lado lúdico muito forte. E ainda acrescentando que existem memórias afetivas dos Beatles na sua história. Muitas. Desde pequenininho, quando eles surgiram, eu vivi isso, né? Mesmo muito pequeno. Me lembro da Beatlemania, que era uma coisa muito, muito intensa, até o fato de que quando eu comecei a tocar rock, a gente fazia cover de Beatles, né? Já vim aqui no Relicário, em Araguari, tocar Beatles. A gente ia direto ali para Pousada do Rio Quente, hoje em dia Rio Quente Resort, né? E tocava Beatles, fazia a região inteira. Sim. E tô resgatando isso 30 anos depois. Que bacana. E brincar é o mesmo que fazer arte na infância, né? Entre a arte e a brincadeira não existe muita diferença na infância. E você conta dos desenhos, das vozinhas, né? Tudo isso é um processo que começa pela imitação. Essa criança também criava? Essa criança criava. Eu me lembro assim que, bom, meu pai era, pelo fato de ser jornalista, e na época, como até hoje, não é uma profissão das melhores em termos financeiros, né? É uma profissão maravilhosa, mas não era muito bem paga. Eu me lembro que eu já usava meu lado criativo também para obter ganhos pessoais. Por exemplo, eu pegava uma caneta Bic, um papel, desenhava uma história em quadrinho de 4 páginas e depois eu trocava por um brinquedo com um colega. E então ele ficava com aquele original que só ele leu. Aquela história tinha começo, meio e fim, né? E ele lia aquilo. Algumas vezes eu já negociava antes do final da história. Que aí eu já... Opa! Né? Eu já tinha uma moeda de troca ali, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava brincando e totalmente sem nenhum tipo de cobrança de nada, eu não guardava as minhas coisas. Eu sempre passava para frente. Porque os meus amigos ficavam muito encantados com aquilo. Eles não tinham aquilo, né? Tinha um gibi que vendia na banca, mas um original, com personagens né, feitos ali naquele momento, um único exemplar. É como se fosse uma obra de arte, né? Sim. E não um produto de massa, de consumo. Sim. E olha só, né? Hoje está vindo muita coisa que, por essa puxada que você colocou na infância, que eu tinha me esquecido que está vindo. Essa é uma delas, né? Que eu já usava o meu trabalho como trabalho. Olha só, eu era uma criança e já tinha uma percepção de que o meu desenho, a minha criatividade em roteiro poderia virar algo que me desse benefício e ganho pessoal de uma forma digna. Sim. Você percebia valor, não necessariamente valor monetário, valor econômico, mas você percebia valor nas suas criações. Eu pensava assim, o carrinho tem valor para mim. Eu não tenho como comprar o carrinho. Mas eu posso fazer um outro desenho, né? O carrinho eu não consigo fazer. E essas trocas todas eram com autorização dos pais das crianças, né? Eu lembro que teve uma vez que minha mãe ficou muito preocupada, que eu cheguei com um negócio muito legal lá. Ela falou, que isso? E foi lá conversar com os pais e tudo, né? Não, tá tudo certo. Não, bacana, tudo bem. Que bacana. Isso era 8 anos, 9, 10. Logo que eu fui pra Uberlândia, né? Sim. Fui, né? É muito pertinho que eu esqueço. Quando eu comecei a mergulhar, né, na história do Maurício Ricardo, nas suas produções, para mim foi inevitável fazer uma relação com o paradigma do desenvolvimento humano da Unesco, que foi ali propagado, né, pela ONU e a Unesco na década de 90. E ele foi traduzido para nós, brasileiros aqui, por um educador que já não está mais entre nós, chamado Antônio Carlos Gomes da Costa. O professor Antônio Carlos foi meu professor e me convidou para a descendência pedagógica dele. E ele formulou o paradigma do desenvolvimento humano para nós, para os profissionais da educação no Brasil, da seguinte maneira: toda pessoa nasce com um potencial para ser desenvolvido. E o que ela se torna ao longo da vida vai depender de 2 coisas: das oportunidades e das escolhas.
Mas não bastam oportunidades, as pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas. Como que os seus potenciais e as suas escolhas te levaram gradativamente para os caminhos da arte, esculpindo com isso a sua jornada? Então, tem um outro fator que eu colocaria aí, né, que eu acho que não deve estar embutido em algum desses dois conceitos, que não é só a oportunidade, é também saber trabalhar a maneira com que a sociedade tenta reprimir em determinados momentos da vida aquilo que você está fazendo. Para ser mais claro no que eu estou querendo dizer. Num determinado momento, esse Maurício que desenhava e tal, e que chegava num ponto em que, só para você ter uma ideia, em 72, logo que eu mudei para Uberlândia, no ano que eu mudei para Uberlândia, eu fui convidado para ir para um programa de TV para desenhar na TV. As professoras me tiravam de sala de aula para desenhar desenhar a matriz do mimeógrafo, os desenhos para os alunos das outras turmas, porque elas não sabiam desenhar e me pediam para fazer os desenhos na matriz do mimeógrafo. Então, tudo aquilo estava muito incorporado ali na minha vida também acadêmica, até chegar no ensino médio, onde a coisa começa a complicar, porque vão te empurrar química, física, biologia. Ali, você ser o cara que sabe desenhar não tem valor mais nenhum, porque você não vai usar aquilo como ferramenta, e a preocupação é o que você vai ser quando você crescer, né? Que é aquela frase que inclusive, eu não vou lembrar quem falou outro dia, mas onde eu vi isso, gente? Eu achei tão forte que, assim, que já começa errado, né? Assim, é como se a pessoa não existisse. O que você vai ser quando você crescer, você não é nada. Né? Como se você já não fosse. Como você já não fosse. Bom, e aí essa foi a parte mais difícil para mim. Eu tive uma carreira acadêmica muito caótica, até depois me reencontrar lá na frente e me formar em História, mas foi um caos a partir do ensino médio. Mas eu tive muita sorte e também uma certa ajuda pelo fato do meu pai ser jornalista, né? Eu fui nepo baby, né? Usando a expressão da moda, porque o meu pai me apresentou para um jornalista que perguntou para ele assim, não tem cartunista em Uberlândia? Que foi quando chegou o jornal Primeira Hora lá. E Uberlândia não tinha condições técnicas para fazer o cartoon, porque era a época do clichê ainda, era muito caro botar desenhos e fotos em jornal. Quando chegou o primeiro jornal Offset, que era o sistema de impressão que permitia isso, não tinha cartunista em Uberlândia. Então, meu pai, meu filho, acho que tem condição de assumir esse cargo. Aí dá uma olhada lá, vou pedir para ele te procurar. Eu cheguei com os meus desenhos debaixo do braço, preparei algum material, inclusive com charge política, que eu já tinha uma visão política muito bem definida aos 16, 17 anos. E aos 17 anos eu fui ser cartunista do jornal, fazendo tirinha diária e a charge política do dia. Então, eu tive a sorte de me encaminhar muito rápido, sabe? Fazer essa ponte, esse crossover aqui entre essa fase do desenho lúdico e aquilo virar uma coisa que realmente com carteira assinada e começar ali a minha trajetória profissional. Depois é que foi entrando outras coisas. Uberlândia não tinha curso de comunicação social. Então, eu consegui ser cartunista e repórter para ganhar um pouco mais, cartunista e editor-chefe, né? Cartunista e âncora de telejornal, mas o cartunismo sempre ali presente. E quando mais tarde a Algar me colocou num projeto para entender a internet e ajudar o grupo, que era dono da Telefônica e era uma das poucas empresas, se não a única, eu posso dizer, na mão de uma família de telefonia, eles preocupados com a concorrência e sabendo que a internet ia colocar conteúdo ali dentro, eu não só fiz o meu trabalho, entreguei lá um manual bem grande para eles do que fazer, como pensei num projeto para mim, que foi o Charges. Então, mais uma vez, isso aí já no finalzinho do milênio passado, eu falei, olha aqui uma oportunidade para eu me reconectar com isso que eu tô largando de lado ali, sabe? Mas que estava sempre dentro de mim, que é esse clamor da arte que nunca deixou de me acompanhar. Eu fiz essa migração. Então, eu diria que foi todo o meu processo. A gente estava falando em flow aqui um pouco antes. É fluido, né? É interessante isso. Até os meus desligamentos e as minhas conexões acontecem de forma leve. Me parece que tem sempre um fade. Não que não tenha dor. Cada processo de troca, de perda, tem dor. Mas é sempre num flow, numa forma de achar uma outra via paralela, e quando aquela via começa a ficar muito pedregosa, você só pula um canteiro e você já está numa outra que está se abrindo para você ali, sabe? Então, e é o que acontece hoje, lá na Techers. De repente,
do nada, até se você falasse há 10 anos atrás, programação e robótica era uma disciplina. Conteúdo de internet, vida digital, rede social, toda essa coisa que veio e que se concentrou na mão de tão poucas pessoas, está fazendo tão mal para as pessoas, de repente aquilo se uniu com a programação e a robótica. Então, o que era o trabalho da Dani no início da nossa jornada juntos como donos de escola, o original era assim, fica aqui e eu vou por aqui. De repente, a fusão ficou muito mais clara, né? De que está tudo misturado numa coisa só. E aí, daí essa nova escola que a gente está construindo junto, que tem muito a ver com nós dois, ela como pedagoga e bióloga, eu como artista, olha como é que a coisa conversa bem. Sim. Então, aí quando você fala que tem uma terceira palavra aí, eu queria colocar um destaque nessa palavra, né? Porque eu falei de potenciais, escolhas, porque eu vejo a sua jornada com esse conjunto de potenciais que vão se expressando e construindo um caminho na sua vida. Faltou obstáculos, eu acho. Faltou a capacidade de pular obstáculos. Resiliência, capacidade de superar as adversidades da vida. Aliás, a palavra tá manjada, mas ela tem muito sentido. E ela faz muito sentido nesse caso específico para mim, porque assim, é resiliência mesmo, voltar para minha forma natural. É tomar pancada, que é isso que é resiliência mesmo, né? É você pegar, amassar e o negócio voltar, né? Eu volto para minha forma natural. E minha forma natural, ela tá ali ligada a essa percepção mais artística, mais... que tem a ver com conhecer o ser humano também, observar pessoas. Eu acho que eu jamais faria o que eu fiz desde criança, não fosse um excelente observador de pessoas. Eu já brincava de fazer imitações. Fazer caricatura é a arte de olhar o outro e traduzir o outro na forma de um desenho, né? E com humor. Então, para isso, você tem que ver com um certo sarcasmo, uma certa ironia, para saber o que eu vou destacar para fazer essa pessoa ficar engraçada. É o nariz, é a orelha, é o olho, é a sobrancelha, é o dente, é o cabelo, né? Então, olha que engraçado. Como é que tudo se relaciona. Sim. E se conhecer também, além de conhecer os outros, se conhecer também, como que esse processo de autoconhecimento do Maurício, de si mesmo... Esse é um pouco mais complicado, eu acho. E eu acho que o artista que falar para você que fez isso com facilidade vai estar mentindo. Porque todo mundo que eu conheço que tem esse perfil, e acho que você como artista também vai estar nessa linha, a gente tende a não se enxergar muito bem. A gente demora muito tempo e exige maturidade para a gente se enxergar no processo do que a gente faz. É como se a arte que a gente faz fosse uma coisa tão natural que a gente não fica muito mergulhando dentro da gente. E uma coisa eu te falo, isso é tão complexo que, inclusive, quando você no universo dos cartunistas que eu conheci, a maior parte deles eram pessoas que tendiam mais à depressão do que a serem pessoas felizes. Porque você tem que extrair o humor do lado ruim da vida. Você não vai... quando você faz uma charge política, você tem que extrair o humor do quê? Da corrupção, sabe? Da mentira. Sim. Então, a gente trabalha com elementos muito pesados, os cartunistas. E, às vezes, você carrega aquilo um pouco para dentro de você sem perceber. E acho que isso acontece também com atores que interpretam diferentes papéis. Enfim, quando a gente faz arte, a gente coloca um pouco da gente na arte. Mas eu não conheço nenhum artista que, a não ser na maturidade, ficou se perguntando, e eu? Quem sou eu? Essa pergunta vem mais tarde. Sim. E é uma pergunta que acompanha a gente ao longo da vida. Ao longo da vida. Mas a minha grande crise aconteceu justamente quando eu achei que era o auge da minha profissão, assim. Porque eu mirei, eu quero ser cartunista. Depois veio a internet, se eu conseguir de Uberlândia fazer uma coisa para fora, legal. Aí quando eu cheguei lá e cheguei a botar trabalhos na Globo, eu tinha uma audiência gigante, estava ganhando prêmio, não sei o que lá. Essa hora que eu falei, tá, e aí, né? Sabe o ouro de tolo do Raul. Né? Tem uma porção de coisa grande para conquistar, não posso ficar aqui parado, para onde eu vou, né? Aí que eu comecei a pensar, isso já era... Poxa, eu já estava com quase 40, já estava com meus 40 anos. Sim. Esse sarcasmo que te ajuda muito no humor que você traduz por meio das charges, dos desenhos ao longo da sua história, também estava presente lá como uma característica da sua personalidade na infância? A ironia, o sarcasmo? Sarcasmo, não. Mas o humor, sim, sempre, né? E o humor não é muito bonzinho, né? O humor quase nunca é bonzinho. Então, sim.
São perguntas que eu não me fiz, por isso que fica mais difícil responder. Mas eu acho que sim, né? Sim. Mas eu era uma criança doce. Isso aí com certeza. Então tem que ter cuidado quando a gente fala essas coisas. Continuo sendo uma pessoa doce, na verdade. Eu não sou aquele cara... Tem cartunista que bota óculos escuros e faz aquele tipo mais Angeli, assim, aquele negócio mais punk da periferia, aquele negócio, né? Sim. Falando por causa da música, eu sou punk da periferia, né? E tinha o Bob Cuspe do Angeli, que tinha aquela coisa do cabelo e tal. É uma coisa que é meio underground, é meio anos 60, né? Mas eu acho que não. Eu fui para um caminho um pouco mais leve, com um pouco mais de doçura, mas claro, com sarcasmo e ironia no humor, senão você não atinge o objetivo que é chegar até as pessoas. As pessoas estão buscando isso, não querem... Sim. Eu percebo, então, a predominância, né, do desenho, do humor, do exercício da voz, né, nesse processo inicial da sua vida, você se afirmando nesse conjunto de potenciais. E quando é que a música chega? Bom, como ouvinte desde muito cedo, né? Assim, uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha vida foi assistir os Secos e Molhados com o Ney Matogrosso, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu pedi, pelo amor de Deus, me levem, né? Porque eu era muito pequeno para ir para um show desse. Mas meus irmãos todos iam, né? Os Secos e Molhados eram um maior sucesso do país. Depois eu tive a chance de encontrar com o Ney Matogrosso, falar sobre isso com ele. Mas o show dos Secos e Molhados, para mim, abriu a minha cabeça, assim, para outras dimensões, né? E a partir dali eu comecei a ouvir muita música. Mas eu não tive acesso a uma educação musical formal. Sim. A não ser a minha mãe cantora, que por ser cantora, cantava o tempo todo e tinha uma voz muito boa. E isso é um pouco genético também. Então, acho que veio essa coisa da voz para mim com mais facilidade. E ter sempre violão em casa. A minha irmã toca muito bem, eu mal arranho, mas a Nancy, a minha irmã, que é 2 anos mais velha do que eu, comprava aquelas coleções de violão e guitarra, revista Vigu, né, que vinha as letras com as cifras, né, e ficava tocando violão. E ali eu aprendi a tocar com a revistinha, né, já ali com meus 14, 15. Aos 18, já trabalhando com o meu próprio dinheiro, eu fui e comprei meu primeiro contrabaixo e montei a minha primeira banda com o Felipe e o Fábio, donos da Sankia, e mais tarde o Marcos, que toca comigo até hoje na bateria, nesse projeto de Beatles, na época no teclado e depois na bateria. Mas isso lá para 83 começa essa brincadeira, eu com 20 anos. E estoura mesmo é quando a gente teve essa cena do rock em Uberlândia em 88, a gente chegou a gravar 2 LPs. Mas sempre como uma brincadeira. Não em 88, quando a gente foi gravar... Até então. Quando a gente começou a ir para estúdio, para gravar repertório próprio, compor, já homens, adultos, ali a gente falou, não, a gente tem uma boa chance de fazer sucesso e de ser uma banda que vai tocar no rádio. E a gente começou a tocar no rádio em Uberlândia muito, na Radiovisão, que era a rádio que abria espaço para o rock lá nos anos 80. Chegamos a abrir o show do Kid Abelha no TC lotado, todo mundo cantando as nossas músicas. Vínhamos para cidades como Araguari, Tuiutaba, Tupaciguara, rodava essa região toda de Uberlândia, tocando as nossas músicas, e a gente achou que ia, né? Mas não foi, né? Aí eu voltei para o jornal e o Felipe e o Fábio, que já tinham a sua empresa de informática, acabaram criando esse gigante aí dos sistemas de gestão, que é a Sankia, que está no Brasil inteiro, com parceiros internacionais. Hoje é uma empresa multinacional, uma empresa gigante. E a gente, muitas vezes, reflete sobre isso, né? Pô, que bom que não deu certo, né? Porque depois eu ia fazer tanta coisa, e eles também, né? Sim. E tanta coisa legal, que atingiu tanta gente. E esse encontro de amigos e de talentos que constituem a banda já é os Seminovos? Não. Outra coisa. O Solo Vertical, que é essa minha primeira banda, ela começa comigo aos 15 anos, quando eu conheci o Felipe, e a gente, dividindo o amor pela música, começava a mostrar músicas para os outros. Eu comprava, sempre tive minha coleção de discos de vinil, que eu tenho até hoje, e ele colecionava as fitas cassetes, então a gente às vezes comprava disco junto, ou ele pegava meu disco e gravava, aquela coisa. A gente alugava disco para gravar, a gente tinha até esse macete lá com o dono da loja, e ali começam as primeiras experiências com composição, que depois virou a banda, que gravou um disco independente, que tocou no rádio em Uberlândia, que foi para o Rio e gravou um disco pela BMG Ariola, com produção do Marcelo Sequinde, que era um dos maiores do Brasil, o cara
produziu Passo do Lui, Vida Bandida. Passo do Lui é do Paralamas, é o que tem Óculos e Meu Erro. Vida Bandida do Lobão, Capital Inicial acústico, né? Então, essa hora a gente falou, vai, não foi. Já os seminovos é outra coisa, é o Charges com muito sucesso. Já na era da pirataria de MP3, todo mundo baixando música pelo Napster, a indústria do disco ainda não tinha achado uma solução para o problema. E eu pensei, peraí, eu tenho público aqui, muita gente. E se eu começasse a gravar e distribuir MP3 de graça para ganhar dinheiro no show, não no MP3, né? E aí eu já fazia músicas de humor, porque muitas das minhas charts eram paródias ou músicas. Aí é um outro time, né? Nesse time tá o Tchana, que toca Beatles comigo até hoje, e também é dessa turma dos anos 80, só que com outra banda, nesse movimento, nessa cena do rock uberlandense. E aí o Seminovos foi esse projeto que também foi maravilhoso, porque a gente ganhou vários prêmios, Garagem do Faustão, que foi um prêmio grande, MTV Awards, Web Hit do Ano, tocamos no Brasil inteiro, Virada Cultural de São Paulo, bares na Lapa, no Bexiga, em São Paulo, Rio, feiras de anime no Brasil inteiro, mas também foi uma experiência que não chegou a decolar a ponto de eu poder falar, não, posso pegar a estrada, porque eu tinha que fazer isso e cuidar do Charges, que estava no auge. Que o Charges é o meu site, para quem está nos assistindo, o Charges é do meu site de desenhos animados. Falei. O Charges está no meu site de desenhos animados, que ainda existe. Hoje ele é que nem a Vila do Chaves. Ele pega todos os desenhos feitos ao longo desses 20 anos e eles se reciclam e vão para o ar. Uma pessoa faz essa curadoria de desenho e até hoje ele tem lá 1 milhão e meio de visitas mensais, de gente nova e de saudosistas. Então, no YouTube, o canal do YouTube. O canal do YouTube. Bom, então, de um lado, né, tinha essa brincadeira musical que vai, né, nessa busca de profissionalização. De um outro lado, tem o chargista que já estava em ação há muito tempo, né? Como e quando, assim, essas expressões artísticas se tornam um ofício e encontram a tecnologia, né, te tornando, então, um dos pioneiros da internet no Brasil? Eu acho que, bom, se for lá atrás, começa comigo gravando as vozes num gravadorzinho daquele que meu pai tinha de reportagem, ele me emprestava e eu fazia programas de rádio completos, onde eu fazia um monte de voz, criava roteiro e brincava ali. Ali o roteiro estava sendo criado e a primeira tecnologia era um gravador para gravar aquilo. Mas em 99, quando eu fui para esse projeto da Algar, que se chamava Peixe Vivo, que era um projeto para cuidar do futuro da empresa, considerando a internet como meio de conteúdo, ali eu estudei bastante conteúdo de internet. Começa ali o meu estudo, que nunca terminou, sobre tendência digital, e dali saiu o meu produto. E esse produto já é um resultado também da tecnologia, porque eu não precisei passar pelo processo, por exemplo, de fazer desenhos animados no modelo tradicional do frame a frame, fotografado, né, feito no acetato. Eu já usei a animação digital através de um programa chamado Flash, que já nem existe mais, e que era um programa de animação em desenhos vetoriais, que é um desenho mais leve, e que, por isso, ele era publicável naquela internet de escada lenta. Então, eu já troquei de cara o papel e o lápis por um tablet que não é como o tablet hoje em dia, que tem a imagem, você desenha aqui. Na verdade, hoje se chama até mesa digitalizadora, que fica aqui. Você está desenhando aqui como se fosse com o mouse e olhando para a tela. É super difícil. Você tem que aprender a desenhar de novo. É quase como... você perde totalmente, porque a referência de olhar não é mais... não é na aqui, frente, aqui, né? É no vídeo. Mas eu tive tanta sorte que, por não ter nada no Brasil acontecendo nessa área, e pelo fato de eu ser roteirista, né, porque eu já vinha de 10 anos, 15 anos fazendo cartoon, aí eu consegui ser pago para aprender, porque com 3 meses no ar, o site virou o canal de humor de um portal, né, que depois seria incorporado pelo UOL, e a partir dali eu comecei a viver do site. Em menos de 1 ano eu tive que tomar a decisão de deixar o meu emprego e me dedicar totalmente à internet. E foi o que eu fiz e deu certo. E até hoje eu tenho uma receita com os desenhos que eu produzi, que é uma receita bem considerável perto de alguém que não está mais nem criando, né? Porque eu fiz um acervo. E é mágico. Eu estava na hora certa, no momento certo. É só isso que eu posso te dizer. Sim.
Eu acho que se fosse 5 anos depois, já teria 1 bilhão de coisas. Mas eu cheguei, e como diz o velho ditado, era só mato, né? Eu cheguei com a enxada e desbravei aquele negócio. Sim. E as vozes? As vozinhas do Maurício Ricardo? Então, aí eu tive essa primeira vantagem, né? Que quando você pensa em desenho animado, você tem que pensar... E é assim que o mercado via. Isso valorizava muito meus contratos, porque ninguém sabia como é que eu fazia, né? Aliás, a internet, eu me lembro que direitinho disso. Falei, pô, se eu fizer um site bacana aqui... Hoje em dia é tão natural que a gente não percebe assim. Mas, na época, eu pensava, se eu fizer um site bacana aqui, ninguém vai saber se por trás tem uma estrutura da Disney... ou se é um cara sozinho. Ninguém vai saber, né? Então, eu não preciso contar qual que é o meu processo de trabalho, como é que eu faço. Eu criei até, na época, uma equipe imaginária. Quando eu errava, eu botava a culpa na minha secretária Rosalva, né? Tinha uma ficha que não existia, né? Tal. Mas, com essa coisa das vozes, eu falei, cara, se eu fosse depender de um processo normal de criação de desenho animado, eu ia ter que começar pelo roteiro, depois fazer um storyboard, depois eu ia ter que contratar os dubladores e um diretor de voz para poder fazer essas dublagens, né? Se fosse com música, eu teria que contratar gente para tocar e para cantar, né? Mas eu fiz tudo do meu jeito, né? E mudava a maior parte das vozes no gogó mesmo, e algumas eu usava o pitch. Para aumentar ou baixar o tom. Então, quando eu queria fazer uma voz feminina, eu fazia a interpretação colocando a voz como uma voz mais feminina, e aí quando eu baixava 2 pitches, aí ficava uma coisa assim, não ficava a voz de mulher mais bonita do mundo, mas é humor, né? Então, mas era uma voz feminina. E a mesma coisa, se eu tivesse que fazer um cara que falasse grosso, tal, eu pegava essa voz nessa impostação e jogava mais. Agora, a maior parte dos meus personagens famosos, lá da internet... Mostra pra nós. Espinha e Fimose, o Espinha. Pô, velho, olha só, eu tô em Araguari. Eu tô aqui no programa com o Marco. Pô, Espinha, pô. Qual é a novidade, cara? Você conhece o cara há quantos anos, pô? Aí vem o Lipo, que é o amigo dele. Poxa, meninos, vocês nunca me convidam pra fazer essas coisas. Ele é o mais burrinho, né? Ele fala mais assim, mais monocórdio, né? E as meninas, eu falava qualquer coisa assim, por exemplo... Nossa, você está tão bonito com essa roupa. Sabe uma coisa, bota a voz um pouco mais aqui, entendeu? Em vez de botar ela aqui. Na hora que você mete o pitch ali, baixa 2 ou 3 tons, passa bem batido, viu? Que bacana. E é isso. Que bacana. E aí, o quanto a tecnologia te deu e o quanto ela te tirou nesse processo interminável, né, de desenvolvimento tecnológico e mercado que a gente vive. A tecnologia só me deu. Eu acho que quem começa a me tirar e tirou do planeta Terra e continua tirando, não é uma coisa pessoal, porque eu não tenho nenhum problema em olhar para trás. Eu estava já muito cansado, né, de fazer tudo que eu estava fazendo. Eu parei porque eu quis, né? Isso é muito importante ser dito, porque eu poderia, na pior das hipóteses, mesmo não ganhando o que eu ganhava, ter continuado. Em um determinado momento, eu cheguei a ter um estúdio com 2 ou 3 profissionais que ficaram 20 anos comigo, no caso do Fernando Duarte, quase isso, no caso do Tony da Hora, que são 2 excelentes cartunistas. Mas eu podia estar fazendo uma por semana, inédita, né? Mas eu preferi parar. Sim. Porque o que realmente, para mim, estragou o jogo são as Big Techs, é o algoritmo. Eles são muito predatórios e a máquina... vai te forçando a fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. E te pune se você não faz. Diminuindo o alcance, né? Eles gamificam o trabalho para parecer que você está no controle, quando na verdade são eles te pressionando. Olha, este vídeo teve tal desempenho, continue nesta linha que vai dar tudo certo. Faça o próximo desse jeito. Então, eles dizem que eles são só o meio, que eles não estão atrapalhando, eles não podem ser responsabilizados, compram os legisladores no mundo inteiro para dizer que não, mas eles estão o tempo todo dirigindo o seu trabalho. Porque quando eles dizem, esse aqui está dando, esse aqui não está dando, ele está tirando até a sua intuição, que é uma coisa fundamental na criação artística, para fazer você virar uma repetição de você mesmo o tempo todo, né? E isso aí, eu nunca quis me curvar a isso. Então, eu só acho que a internet ficou tóxica por essas coisas. Por exemplo, o algoritmo forja um engajamento artificial, né? Através da polarização. Então, ele vai eliminando todas as nuances para empurrar tudo para o A ou para o B.
Isso é na política, isso é nas relações de gênero, em qualquer campo que você pegar. Então, o perigo é que você, quando vê, está brigando com as pessoas ou está buscando acolhimento em grupos. Sim. E quando você vê, você está completamente isolado. Agora, você imagina fazer charge política, que é o que eu fazia num determinado momento, com o mundo polarizado. Onde é que fica a liberdade de crítica? Hoje em dia se discute e se coloca ideologia até quando você pensa na convocação do Neymar para a seleção. O que deveria ser só uma questão de discutir. Esse cara está jogando bola bem ou não? Esse cara está inteiro, não está? Vira, não. Ele não apoia o meu grupo político. Então, você tem que apoiar o cara porque tem política no meio. Esse ambiente doentio não é natural, isso não é humano. A gente não está pronto para isso. Essa velocidade da timeline infinita, outra invenção deles, que é esse negócio de você ver um vídeo, o autoplay já te mostra o outro, e conforme você reage, ele vai montando para você o que vem depois. E o objetivo é te manter mais e mais ali colado. Né? Agora, imagina, com tantas maravilhas tecnológicas acontecendo nesse momento, a gente ter que lutar contra essas forças, que para mim não são forças positivas, são forças do mal mesmo, porque estão focadas em... Bom, a gente já tem o primeiro trilionário, né? E só de eu estar falando isso vai ter gente que vai me criticar, porque vai achar que o cara está falando disso. Porque... Não. E não é a questão. A questão não é essa. A questão é que tem algo errado no mundo quando você tem tamanha concentração de poder na mão de 3 ou 4 pessoas. Sim. E essas pessoas não têm nenhum compromisso com a sociedade, têm compromisso com elas mesmas e com o valor das suas ações. Sim. Você avalia, então, que esse fenômeno da polarização que a gente testemunha, ele é um sintoma de uma sociedade adoecida pelos algoritmos das Big Techs. Mas isso aí já é meio que consenso, até no campo acadêmico. Já não é uma questão só de opinião pessoal, não, gente. Tanto é que a nossa escola fez uma migração muito importante, que é de deixar de ser uma escola de programação e robótica apenas, para abarcar todas as necessidades humanas que a gente precisa para poder viver no mundo tecnológico. Porque esse é que é o problema. A raiz do problema está no seguinte: a tecnologia nunca anda para trás. A tecnologia está sempre seguindo em frente. Achar que ela vai andar para trás, não vai. Agora, tem tecnologia que, por ser muito disruptiva, ela causa um atrito, uma fricção social maior e outras menores. Então, quando a gente vê o que está acontecendo agora, não tem nem comparação, mas a coisa mais próxima seria, talvez, a Revolução Industrial, quando veio as grandes máquinas a vapor substituindo pessoas. E aí você tem que descobrir como é que viver naquele mundo. Como viver naquele mundo? Porque várias coisas que eram feitas artesanalmente, de repente, começam a ser feitas por fábricas. Várias coisas que exigiam talento e especialização começam a depender só de gente para controlar um botão. E aquilo joga gente que é boa no que faz na rua, aquilo joga o salário para baixo. Muita gente fala, eu vou trabalhar, vou botar minha filha de 5 anos para me ajudar, até que as coisas se organizam e falam, não, peraí, criança também na cidade, não, criança tem que brincar. Né? Isso tudo a gente viveu em 1800 e pouco. Hoje os desafios não são tão diferentes. Hoje é como fazer com que o meu filho não perca seu lugar no mundo que é tecnológico, mas não deixar ele ser escravo da máquina. Como fazer ele usar as telas de forma positiva, de forma ativa, de forma consciente. Como não deixá-lo ser vítima de predadores que usam a internet para praticar cyberbullying ou qualquer outro tipo de coisa nesse nível. Então, a gente abraçou isso com a gente lá na escola. E hoje, eu acho que é fundamental isso. A gente ensina, sim, carreiras, profissões para o futuro, mas eu acho que ensina o principal, que é viver nesse mundo tecnológico que está tão cheio de armadilhas no caminho. Sim. Não, eu vejo uma convergência entre essa resposta que você procura dar para o mundo, né? Você e a Dani, com o Encantar também, que te chama a atenção para a vida de uma maneira geral, né? Com o quanto a vida é extraordinária para a gente viver essa vida mesmo, se perceber sendo alguém, sendo um ser. Mas nós somos uma gotinha no oceano. Com tudo isso que você traz, que futuro nos espera, no seu ponto de vista? Olha, a maioria das pessoas não tem acesso a Techers, não tem acesso ao Encantar. E aí? A história mostra que
as coisas às vezes demoram para chegar, mas melhoram. A gente tende a ter uma certa nostalgia do passado e se esquecer de que certas coisas sempre conviveram com as outras. Eu sei que está confuso, deixa eu clarear aqui. A gente tende a lembrar da gente brincando na rua. E a gente reclama hoje que realmente, com razão, está difícil você deixar seus filhos irem para as ruas brincar, né? Porque várias questões, não só a violência, mas também o fato de que tem muito mais automóvel hoje do que tinha há 30 anos atrás. Mas a gente não lembra que a gente também passava muitas horas na frente da televisão, né? E que já se discutia o problema das telas na época da televisão. A gente se esquece que já se discutia, na época dos videogames, quando eles chegaram, o que se dizia nos anos 90 é que todo mundo que estava ficando viciado em videogame ia ser violento e ia não ter nenhum traquejo social. E a gente vê o contrário. Eu conheço um monte de pessoas muito bem-sucedidas que têm o videogame como hobby. Aquilo não chegou a virar a tragédia. Mas por que isso não aconteceu? Porque a capacidade humana de se adaptar é muito grande. O nosso desafio agora é passar por esse momento histórico, que está muito diferente dos anteriores, voltando à comparação que eu fiz, é um momento de disrupção, de inovação, mantendo o que é humano dentro da gente. E eu acho que mesmo quando a gente não tem nem Techers e nem Encantar, a tendência da nossa alma humana é buscar isso. Então, ela vai vir de algum lugar. Quando e de que jeito, não sei. Talvez até pelo efeito multiplicador dos exemplos que a gente tenta dar. Sim. Quando, por exemplo, eu hoje uso a minha internet praticamente para isso, para alertar pessoas, é o que eu tenho feito, e você usa o Encantar para encantar as pessoas e mostrar o valor da arte, da música, da dança, enfim, da criação, o que a gente está fazendo é multiplicação. E, sim, tá, cada vez mais, eu creio, as pessoas vão... Isso pode vir ou depois de uma explosão, ou depois de uma acomodação, mas que vem. Ou na forma de revolução, sim, ou na forma de evolução. De um colapso. Né? Pode ser um colapso. Eu acredito nisso também. Olhando para a história da arte, a gente percebe que a arte sempre encontra um caminho absorvendo a tecnologia. Você concorda? Sempre, concordo perfeitamente, completamente. Se você parar para pensar... Nossa, são tantos exemplos. Você pode pegar, por exemplo, o que era a arte, o que era a música. Né? Vamos falar de música, que é uma coisa que o Encantar me entrega com tanta qualidade. Você, para ouvir música em casa, você tinha que, na época, até o século XIX, botar seu filho para estudar um instrumento, né? Então, normalmente, as famílias mais abastadas botavam a filha para estudar piano, compravam um piano na sala, e nas salas se faziam os sarais. As pessoas iam ler poesia, iam tocar música e tal. Por quê? Você não tinha um rádio, você não tinha um gramofone. Quando veio o gramofone e você começou a aprisionar e colocar dentro de um disco toda uma orquestra ou toda uma ópera, aquilo teve reação entre os músicos de ópera e os músicos de orquestra. Poxa, e a gente, como é que fica? Né? Mas aquilo também levou a música para outros caminhos. Porque a partir da gravação também, mas eu posso gravar também, eu posso chegar no lar das pessoas, eu posso fazer uma coisa... Não precisa ser tão grandioso, não precisa ser eu não preciso mais me projetar a minha voz, porque agora tem algo que está captando, né? Então, até a maneira de cantar... Sim. Saiu daqui e veio para a bossa nova. A impostação muda. Aliás, o Frank Sinatra já fez essa transição dos cantores que, lá nos Estados Unidos, que cantavam aquela voz de tenor para uma coisa mais intimista, né? Então, assim, a arte se reinventa. Na pintura, gente, o trabalho do cara era fazer retrato. Se ele fosse um retratista mediano, tudo bem, ele estava registrando as pessoas. Na hora que veio a fotografia, o que esse cara ia fazer da vida? E é daí que vem expressionismo, impressionismo, pontilhismo. As pessoas começaram a falar, tá bom, tirar o retrato do Marco tá fácil. Mas e o efeito da luz aqui? Como é que eu transmito? O que esse contraste com o cenário no fundo aqui me passa? Aí é que entra a expressividade humana. Eu acho que isso nunca vai ser perdido. Sim, eu acredito nisso e também venho dedicando a minha vida nos últimos tempos a cada vez mais chamar a atenção para as pessoas fazerem arte. Porque a arte é a expressão humana, independente de qual linguagem seja. E para além de fazer arte, se reconectar com a natureza.
Porque, para mim, a solução está na criança. A criança é a nossa ancestralidade, que guarda o que você disse, que está lá dentro da pessoa, está na alma. Mas isso precisa ser estimulado. Sem estimular, nós temos aí que competir o tempo todo com a tela, com a timeline infinita. Né? A tecnologia não tem que ser inimiga também. Eu acho que o que eu tento dizer também sempre é que se você quer fazer um trabalho para vender a sua unidade ou trocar por um carrinho igual eu fazia quando eu era criança, você faz um original e troca aquele original, tá tudo bem, né? Ok, você quer ser um artista. Agora, se você quer ser um artista que faz produtos culturais para a indústria cultural, ou se você quer levar a sua voz para um número maior de pessoas, a tecnologia está longe de ser uma inimiga. O que você tem é que se adaptar a ela, né? Hoje está muito mais fácil. Antigamente, para gravar um disco, você precisava ir para um estúdio grande, com fita magnética, um gravador caríssimo, né? Hoje em dia está muito mais fácil gravar. Distribuição, hoje em dia, é a coisa mais fácil do mundo. Você bota no Spotify, você bota no YouTube. Você chega até as pessoas no planeta Terra. Olha que coisa mágica para o artista. E a mesma coisa eu digo para quem faz arte. Se você, por exemplo, desenha muito bem no papel... Muita gente procura, inclusive, a escola para isso, porque tem o talento do desenho, mas sabe que o desenho é um original, tá ali. Mas se eu quiser que mais pessoas vejam aquele desenho, eu tenho que jogar esse desenho nas redes, ou na televisão, onde quer que seja, num programa de streaming. Então, eu vou ter que aprender a usar ferramentas digitais, porque ninguém mais pinta acetato à mão. Você faz um quadrinho à mão e fotografa aquele quadrinho. Hoje a Marvel já colore no digital há 20 anos. O Photoshop já fez uma enorme revolução nos anos 90 e pouca gente fala disso, né? Então, a tecnologia é serviço da arte. Sim. E quando você é um artista e domina a tecnologia... nossa, aí você tem um mundo. Sim. E por meio disso estamos, né, nos expressando sempre como artistas criadores que somos, utilizando os meios que estão disponíveis para isso e continuando a nossa jornada criativa. E para isso, então, eu quero fazer uma surpresa para o Maurício Ricardo agora. E eu vou convidar uma pessoa para participar aqui com a gente, que é o Carlinhos Ribeiro. Carlinhos Ribeiro é um menino bom, sabe? É um parceiro de vida. Ele é uma pessoa que reúne em si qualidades inúmeras, como você conta da sua criança aí. Ao mesmo tempo que você tem um artista na pessoa, você tem um factotum em latim, né? Um faz tudo. Então, o Carlinhos Ribeiro foi o cara que projetou e realizou isso aqui. Maravilhoso. É a mesma pessoa que senta atrás do computador, na frente do computador e faz a produção musical dos nossos álbuns, né? A direção musical, os arranjos. Quero então chamar o Carlinhos Ribeiro para a gente fazer uma surpresa para o Maurício Ricardo. Essa surpresa mesmo. Então, chega para cá, Carlinhos Ribeiro, multi-instrumentista, pega seu instrumento e vamos fazer uma cantoria aqui para o Maurício. Que isso, gente. Ai, meu Deus. Tenho dúvida. Tenho dúvida. Bem-vindo ao novo mundo da IA. Veja o seu planeta mudando. Olha em volta, o medo está no ar. É a máquina assumindo o comando. Seja testemunha da história. Veja morrer o mundo da infância. Assista a ascensão e a glória das Big Techs em toda a sua ganância. Os novos donos do mundo somos nós. Os novos donos do mundo somos nós. Dominamos seu tempo, o seu livre-arbítrio, seu gosto, sua voz. Os novos donos do mundo somos nós. Os novos donos do mundo somos nós. Dominamos seu tempo, o seu livre-arbítrio, seu gosto, sua voz.
Cara, olha quantas camadas tem nisso que vocês fizeram. Quem tá em casa não tá entendendo nada, velho. Mas vai entender agora. Meu Deus, vai entender que agora. coisa legal. Eu nunca tinha visto sendo tocada de forma humana e orgânica. Pois é. Quero agradecer, então, a participação Coisa aqui do genial, Carlinhos. Que coisa linda. Obrigado, velho. Pô, que bonito. Valeu, Marco. Nossa, agora a gente vai ter que explicar isso, né, pra quem tá em casa. Exatamente. É o que a gente vai fazer agora, que é comentar. Poxa vida. Cara, que essa me pegou mesmo. Não, essa aí me comoveu. Tá vendo como é que é bonito? Olha que coisa louca, né? Antropofágica, como você mesmo percebeu. Muito maluco isso. A máquina não faz isso. Não é verdade? Não faz. Mas o Maurício criou uma obra usando, de um lado, a genialidade humana, aquilo que a máquina não substitui, mas usando a máquina a serviço disso. Então, eu estou falando aqui, né, do álbum Maurício Ricardo e a Máquina. São 12 poemas musicados com a ajuda da IA generativa, que é bom a gente também explicar isso. Uhum. E é uma obra provocativa, né, com intuitos de gerar reflexões sobre a IA no mundo da arte e sobre o mundo real com a IA. Essa é a minha leitura, né? E, para mim, né, no mergulho que fiz na obra Maurício Ricardo e a Máquina, que está disponível nas plataformas de música, é uma obra de denúncia, de humor, de ironia, de drama e sarcasmo. Essa é a leitura que você provocou em mim, Maurício Ricardo. Consegui, então, hein? Então, quando veio essa tecnologia e ela chegou a um nível que eu falei, poxa, peraí, não, deixa eu ver esse negócio. Porque quando começaram a me mostrar determinadas músicas e começaram a me falar, não foi uma coisa que chamou a minha curiosidade, assim, de cara, porque eu já usava os métodos tradicionais para gravação e tudo. Mas quando me falaram, olha, isso foi feito totalmente com IA. Eu falei, como? Totalmente com IA. As vozes, os arranjos, e eu não estava mais conseguindo reconhecer. Aquele famoso Vale da Estranheza, ele é muito fácil de você matar ele visualmente. Inclusive, até hoje, quanto mais evolui, mais o nosso olhar vai ficando afinado para poder descobrir que aquilo ali é IA. Uhum. Pode reparar. Sim. Aquilo que nos convencia como sendo real há um ano atrás, hoje a gente olha, não, tem cara de IA. A gente começa a descobrir a cara de IA. Mas a música me assustou muito. Então, eu fui estudar essas ferramentas. Para ver como é que elas performavam. E eu descobri, uma é muito popular, que é a Suno, que está todo mundo usando, mas teve essa outra, chamada Music AI, que fazia um trabalho muito interessante de você, como se fosse seu parceiro, você entregar a letra para ela, e a partir de um prompt, você fala, eu quero uma voz masculina, o ritmo é rock, eu quero que seja uma coisa mais dramática, eu quero que seja... Enfim, um prompt mesmo de IA, igual o que a gente faz com o ChatGPT, ela te devolve o seu poema musicado, cantado, com backing vocal, com arranjo, mixado e masterizado. Um negócio, assim, louco, maluco. Tá, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí me veio essa sacada, que é o seguinte, espera um pouquinho. A máquina está nesse nível, então deixa eu usar a máquina para fazer um alerta sobre a máquina, né? Uhum. Deixa eu fazer essa metalinguagem aí, sim. Na falta de um termo melhor. Vou ver o que vai acontecer. E eu me empolguei e escrevi esses 12 poemas, tratando cada um deles de um problema causado por essa mesma máquina, que tem a ver com a IA generativa, as big techs e o mundo hiperconectado. Aí ali tem jogo do tigrinho, tem pais se afastando dos filhos e fazendo o celular virar babá eletrônica, tem os donos do mundo, que é muito sarcasticamente falando desses donos das big techs que hoje controlam o que a gente pensa, o que a gente gosta, regulando o algoritmo. E fiz um álbum conceitual que no fim, falei, pô, grande experiência. Não estou usando a IA para minha criação, não. Uhum. Mas eu estou me forçando, inclusive por causa da escola e conhecer essas ferramentas, a ir a fundo nas ferramentas. A maneira que eu achei de usar a ferramenta que cria música de uma maneira que eu não me sentisse invalidando tudo que eu criei até hoje sem precisar da máquina, foi usar a máquina para tirar um sarro da própria máquina. Sim. Ou, às vezes, emocionar, né? O clipe que mais fez sucesso, que está com 11 milhões de visualizações no Instagram, é o que eu falo do drama de um pai que vê o filho
Sim. se afastando na frente dele porque a tecnologia mal administrada foi tirando esse filho da vida dele, em princípio por culpa dele, sem saber o que estava fazendo, e depois disso em função da própria sociedade, que também não sabe botar limite nesse tipo de coisa, através dos órgãos reguladores e da conscientização que as famílias deveriam ter e tudo. É dialético esse movimento, né? Ao mesmo tempo que as pessoas são vítimas, porque tem todo um mundo injetando informação o tempo todo e seduzindo o desejo das pessoas pelo consumo e pelos rumos que cada pessoa escolhe, ao mesmo tempo isso faz com que as pessoas sejam protagonistas desse mesmo mundo, né? E aí, quando você propõe um álbum conceitual, eu escolhi essas 2 canções que abrem o álbum, porque o álbum chega com o pé na porta, dizendo a que veio, né? Então, a primeira, né, que fala A Morte da Utopia. E aí já entrega na segunda Os Novos Donos do Mundo, que são as Big Techs, né? E eu também, de forma muito, muito irônica, termino com Apocalipse, né? Vamos indo, né? A Morte da Utopia. Como que a gente mata a utopia? Não mata. É um nome dramático para chamar atenção para a música, né? Não mata. A utopia não morre. Se morresse, não usava a máquina para escrever uma música chamada A Morte da Utopia, né? Né? Falando bem-vindo ao novo mundo da IA. O que é um alerta, né? Sim. Na verdade, é um alerta. Bem-vindo ao novo mundo da IA. Cuidado, né? Inclusive, eu tô com um vídeo que eu coloquei ontem no ar, que eu faço alguns vídeos de comentário a respeito de tecnologia, falando desses robôs de acompanhantes que estão chegando com tudo, né? Sim, alguns modelos já estão comerciais na China, com mais de 13 mil cópias vendidas, né? E são robôs feitos para substituir pessoas, inclusive pessoas mortas, porque você pode clonar a voz, fazer reconstituição facial com silicone. Então, tudo isso que a gente está vendo, você está com saudade de alguém, você recria essa pessoa na forma de uma máquina, ou você tem conflitos e tem dificuldade nos relacionamentos amorosos, então você arruma alguém que sempre diz sim para você, porque é uma máquina que está sempre disponível para você, né? Essas ironias da vida que estão acontecendo agora e que vão precisar ser trabalhadas para não termos uma sociedade doente, e elas vão ser, porque é o que eu te falo, com o tempo as coisas se autorregulam. Ou a gente aprende a normalizar aquilo que nos parece absurdo. Sim. Aí também eu não saberia te dizer. Mas a morte da utopia vem do fato de que a primeira sensação que quase todo mundo tem, quando vê uma coisa feita por IA, nos substituindo naquilo que a gente achava que era essencial, é que é a utopia que está morrendo mesmo. Porque quando você vê... Inclusive, tem um velho clichê já é velho, porque já tem uns 2 ou 3 anos que o pessoal está falando sobre isso, que poxa, eu achava que o robô ia lavar minha roupa e arrumar minha casa para fazer arte. Mas não, eu estou lavando a minha roupa, cuidando da minha casa, e quem está fazendo arte é o robô, poxa, né? A primeira coisa que o robô fez... E suprema ironia também, tirando muito empregos também de programadores, né? Porque ou você é um programador que sabe usar a IA para criar com produtividade e produzir mais rápido, ou você não tem nem lugar no mercado de trabalho. Hoje em dia tem programador que trabalha com 4, 5 agentes ao mesmo tempo, né? E aí vem outras questões, são questões também relacionadas ao meio ambiente, porque muita energia gasta, né, em processamento. Então, eu estou falando, a gente está no meio a gente está na ebulição da coisa. É como se tivesse subido o vapor. Mas na hora que as coisas... Na hora que a poeira assentar, a gente vai ter que descobrir maneiras diferentes de lidar com isso. E já te adianto, o modelo chinês é muito diferente do modelo ocidental, né? A Dani e eu estivemos na China, agora é coisa de 3 meses, e eu fui com o propósito de entender como é que está rolando lá. E não há como negar que se você tem um projeto de país, e no caso deles é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e você tem que estar preocupado com como essas pessoas vão comer, vão viver, porque do contrário a efervescência de revolta é um negócio gigante, né? Se você usa a IA para... Realmente, a promessa original dela, que aumenta a produtividade, você não precisa trabalhar mais 8 horas, você vai trabalhar 6, é mais tempo para consumir, consumindo, movimentar a economia. Essa é a lógica que deveria prevalecer. Mas, enquanto isso, no Brasil, a gente está brigando por escala 5x2, que já tem nos países desenvolvidos todos, né? Nos países ricos, né, na verdade. 5x2 ninguém discute na Europa mais.
né? Até nos Estados Unidos, que eles falam, tudo é muito livre. Não, você quer negociar, quer trabalhar em 2... Quer ser o pai do Chris, trabalhar em 2 empregos, de domingo a domingo, é uma opção sua, né? E ninguém aqui tá sendo proibido de fazer isso. Mas uma jornada digna, que você possa descansar em casa, né? O que se espera da IA... Eu vi outro dia um futurologista falando isso, né? Do negócio do copo meio vazio, meio cheio. Você pode enxergar como, vai acabar com os empregos. E pode enxergar como, eu vou ter mais tempo para cuidar do meu gato, para estar com a minha família, né? Pode, né? É um jeito de ver. Mas sabendo quem está por trás da máquina, né? Isso que eu chamei de máquina no disco e é como eu chamo isso, a gente tem todas as razões para estar desconfiado. Sim. Porque eles não jogam limpo, né? Eles compram legisladores, eles influenciam eleições, eles botam... O lobby deles é por poderio econômico e por conquistar mais e mais e mais. E o tempo humano virou commodity. Vivemos o tempo da era da economia da atenção, onde nós somos um produto, uma commodity mesmo, e a gente tem só 24 horas. Então, a briga deles é brigar por cada segundo dessas nossas 24 horas entre eles. Por isso... São feitos para ser viciantes, os aplicativos todos, que é para você não ir desse para o outro. E é por isso que quando você pega o Instagram para dar só uma olhadinha antes de dormir por 10 minutos, você fica 1h30 e não percebe. E aí você pega um livro, em 15 minutos você está dormindo com o livro deitado no peito, né? Sim, sim. E eu vejo esse álbum como, né, um alerta, uma denúncia, um instrumento educativo e que merece com que a gente também fale de outras faixas, porque... além de tudo isso que você trouxe, né, ali na faixa 3, por exemplo, Perdendo Tudo, né, jobs para ilustrador só diminuem. Agora qualquer um faz no celular a arte que eu levei 10 anos para aperfeiçoar. Né? Eu até fiz aqui uma provocação, que é o desabafo do artista. Né? Não, é a provocação do artista. Sabe por quê? Porque começa tudo a ficar com cara de IA. Não vai durar muito essa farra. Se bate o olho na arte, toda a arte está toda bonitinha, toda legal, pode ter certeza, quando isso acontece, volta para o extremo. Sempre assim. Na música já tem gente fazendo, inclusive, escala indiana, tem uma coisa chamada math music, que é música matemática, que trabalha com semitons e variações de tons, só para fugir dessa música feita por IA, e você ter a sensação de que está ouvindo alguma coisa orgânica ou nova. Porque também é preciso entender que nada do que a IA faz é realmente novo. É um pastiche, é uma colagem de coisas que ela roubou da gente. E aí tem 200 mil implicações éticas, que se a gente for entrar por aqui também é um outro buraco de coelho que a gente vai parar lá na frente. Mas, não, era mais uma provocação mesmo. Sim. Porque, tanto que o personagem tem um desencadeamento ali, né? Ele vai depois para um lado de brigar com a mulher e depois de virar a Red Pill. Mas eu estava construindo um personagem dele ali. Mas eu não acredito que está acontecendo, né? A gente mesmo, às vezes, está na pressa, tem que fazer uma arte lá para a escola, não contrata o designer, faz a gente mesmo. Rapidinho. Mas para fazer coisas que são relevantes, obviamente, a gente tem um designer para fazer as coisas para a gente. E o que é feito com IA fica com cara de IA. E vai ficar cada vez mais, não menos. Sim, sim. E aí, a namorada virtual, sobre os relacionamentos digitais, e você deu um exemplo, né? Que até vai além, né, disso, com os robôs, agora há pouco. Não olhem para cima, né? O mundo das fake news, da dominação pela desinformação e o conflito. Toda boa briga gera engajamento, porque gera views, gera curtidas. Né? Achei ótima essa frase. Quando o produto é de graça, o produto é você. A questão da timeline infinita. Né? A verdade perfeita, a polarização política e a guerra das narrativas. O desejo de todo mundo de ter 15 segundos de fama, né? Virar meme é a maior sensação. E né? eram 15 minutos, né? A profecia do Andy Warhol eram 15 minutos. Agora são 15 segundos. Porque você tem 3 segundos para segurar a atenção de alguém. O que houve com ele, que é o que você contou agora há pouco, do clipe, né? Que é essa permissividade no uso de celular e consequências. Central de atendimento, que são os golpes digitais e falhas na automatização dos sistemas bancários. E o cancelamento, o drama de ser cancelado. E eu achei engraçado que ali eu percebi a voz do Roberto Carlos. Quase a voz do Roberto Carlos. Eu achei também. É todo um acervo da humanidade que está sendo, né, matéria-prima. O cara botou um cara que é o rei lá cantando lá para mim de graça, hein? Olha só. E eu vi você dialogando com várias coisas, igual você falou do George
Orwell. Isso, agora você falou dele. E tem um outro ali também, que é a Beth, o Balanço, né? Esse diálogo com Beth Balanço, né? Que fala dessa ilusão de ganhar dinheiro fácil e virar... E o vício do jogo de azar, né? Das bets, que é um outro grande problema que tem levado as pessoas para ruínas, para suicídios, né? E faz a gente se perguntar por que ainda não proibiram isso, né? Quem está ganhando com isso? Exato. E o disco se fecha com A Culpa é Toda Sua, né? Que a IA conversando com a gente, né? Você se lembra, humano? A IA se rebela e joga na cara nossa responsabilidade de ter deixado essa festinha chegar onde chegou. Com um pouco de sarcasmo e ironia também, porque aí é todo mundo unido, conectado, né? Todas as inteligências artificiais, e elas te cobrando até quando você foi mal educado com a Alexa ou com a Siri, né? Ou xingou o ChatGPT, essas coisas. Porque é isso, a gente tende, como humano, a buscar o humano na máquina. Sim. É a coisa mais maluca do mundo. Você pode, com toda a consciência... Eu vou te dar um exemplo meu. Eu, com toda essa minha consciência, eu não gasto a energia do planeta quando eu uso IA para me ajudar no meu trabalho. E não vou negar para você que eu uso IA, porque o ChatGPT é muito útil, ou um Gemini. Quem não estiver usando para os fins que já estão aí, é a mesma coisa de não usar a internet. Existe, dá para usar. Você não precisa estar usando para tirar o emprego dos outros, né? Mas assim... ou para fazer uma coisa clichê, né? Mas então eu nunca falo obrigado, eu nunca estendo a conversa, porque eu sei que eu estou gastando energia do planeta e lá é só bit e byte fazendo combinação para me dar uma resposta. Mas eu estava lá brigando com a ajuda do ChatGPT para botar uma TV para conversar com um receiver lá em casa para eu assistir o jogo com a antena digital, né? E não estava dando certo. E a é maravilhosa, por isso pouca gente usa, mas você tira um retrato do aparelho, ela acessa o manual, fala, tenta tal coisa, vai em tal... Eu sei que depois de 1h30 de luta, quando finalmente eu consegui fazer, eu me senti na obrigação, eu falei assim, olha, eu sei que eu não te devo essa resposta, estou gastando energia do planeta, mas ufa, deu certo, né? A gratidão chegou, ufa, né? Deu certo. Naturalmente. Aí eu falei, depois eu fiquei pensando sobre isso um dia, eu falei, olha, não resisti, eu humanizei o ChatGPT, logo eu que tiro o maior sarro disso. Sim, sim. Mas é nosso, é humano, e tem gente que leva isso a um extremo de se relacionar, né? E quando ele vira seu terapeuta, um amigo, seu consultor de empresa, né? A gente tem que estar o tempo todo nos lembrando de que aquilo é só uma máquina, que ele não entende seu agradecimento, que ele não fica irritado com você quando você xinga ele. Por mais que ele... Se ele parecer mágoa, ele está simulando mágoa. Se ele parecer alegria, ele está simulando alegria. Não tem consciência, não tem sentimento, né? Mas vai ser difícil a gente explicar isso para quem for criado neste mundo. E você pegar uma criança que não tenha, desde cedo, a consciência do que é o digital e o que é humano, ela vai tender a humanizar o digital. Porque essa é uma tendência humana. Como a gente faz com os bichinhos antropomórficos. Quando a gente é criança, você bota a carreta furacão ali, né? Ou quando você leva um menino na Disney, ele vê um cara vestido de Mickey, mas ele enxerga o Mickey. Ele não vê que é um cara, que aquele rato tá grande demais para ser um rato, né? Então, bom, esse é um papel lá que a gente tem na escola, de conscientizar para viver no mundo digital, mas eu acho que se a sociedade como um todo não der um jeito nisso agora, as próximas gerações não vão ter essa linha tão clara entre o que é digno de uma conversa, porque é humano, de um agradecimento, de uma troca, e o que não é. E quando você ainda junta isso com a robótica, que está vindo com muita força, e em breve, muito em breve, a gente vai ter um robô em casa, como tem um automóvel, para fazer pequenas tarefas, é complicado. Sim. É por isso que eu fiz questão de falar faixa a faixa que o conteúdo de cada canção, porque é um instrumento educativo, né? Eu nós trabalhamos demais pelo seu reconhecimento, porque era esse o objetivo. Eu fico muito, muito feliz por você ter nós trabalhamos percebido. com educação, então as pessoas precisam saber disso, porque tem pessoas que estão interessadas em saber o que fazer, né? Então, eu acho que esse álbum ele tem essa função social, né, de educar pais, alertar para isso, né? E aí são 12 faixas de diagnóstico e denúncia. E a esperança? E as soluções possíveis? Ficaram de fora ou morreram com a utopia?
Não, elas não entraram no disco porque é um disco de cartunista. Agora, lá na Techers, a gente só trabalha esperança Sim. e mudança. A mudança que transforma. Sim. Nesse aspecto, a gente parece muito com o projeto do Encantar. Tem muita semelhança, porque somos processos para humanizar um mundo que está sendo dominado por ferramentas que estão nos tornando menos humanos. Sim. Eu ouvi o disco e fiquei pensando, assim como acontece no mercado de alimentos, e se a gente criasse um selo de origem? Produto musical orgânico, produto musical semi-orgânico, como é o caso desse, né, que você fez, e produto musical artificial. Cola no mercado uma coisa dessa? Não, porque quando é que começa? Quando é que começa? E se você usa uma bateria eletrônica? Desde os anos 80 elas estão no mercado. E bateristas reclamaram. Pô, não estão me usando aí, né? O Queen tinha baterista, mas usava bateria eletrônica para algumas músicas como Another One Bite the Dust, né? Essas batidas de disco. E quando veio o primeiro sintetizador substituindo orquestra? Imagina que em 72 já tinha um instrumento chamado Mellotron. Que é 62? Já tinha um instrumento chamado Mellotron, que eram assim, cada nota gravada numa fita magnética, igual essas fitas de fita cassete mesmo, e você apertava, ela encostava no cabeçote, aí aquela nota tocava. E você conseguia fazer som de cordas, coro de vozes. Isso já em 1970. Então, onde é que começa o artificial? Né? Veja que a gente vai... Sim. Começa, a tecnologia começa lá atrás, ela vai crescendo. O que aconteceu é que ela... foi em progressão geométrica. De repente, ela estourou. De 2023 para cá, com essa IA generativa, que é diferente da IA que já está com a gente no dia a dia já há uns 15 anos, e sobre a qual já se fala e já se considera IA desde os anos 50, mas começou com coisas bem simples, como o autocompletar, né? Aquilo é IA. As escolhas que você faz na Netflix... As músicas que tocam no Spotify para você em sequência, que são sempre coisas que o Spotify acredita que você vai gostar, e se tiver distraído com outras coisas você não vai pular. A questão é essa, né? Então, onde é que, a partir de quando a gente coloca o selo? Sim. É mais uma provocação para gerar essa conversa, essa discussão, porque a gente volta para aquela resposta, que a arte sempre encontra um caminho. Agora, a humanização sempre encontra um caminho? Eu espero que sim. Aí é onde entra o esperançar. Pegar o violão e tocar a música com você cantando em voz humana, em violão acústico, eu falei, cara, olha que loucura isso. Porque eu não compus a melodia, eu não compus e não cantei. Eu escrevi o poema. Eu poderia ter cantado, né? Tem essa ferramenta de você cantar, fazer uma demo e o negócio virar, mas olha que bacana. Aí você vai se lembrar que em 66... Elis Regina, Jair Rodrigues e até o Gilberto Gil saíram numa passeata contra a guitarra elétrica. Contra a guitarra elétrica? Olha só, que nada mais é do que esse mesmo instrumento, só que ligado no amplificador e com captador. Tá aí a tecnologia desde sempre. A gente tem que aprender a viver com ela. Sim. Por falar nisso, o que uma criança encontra na Techers que você gostaria de ter encontrado na sua infância? Ela prepara para o mundo. Prepara para o mundo mesmo. Não é um depositório apenas de informação. Ainda mais a minha formação de escola foi uma formação muito em cima de... muito conteudista. A Techers, ela consegue o equilíbrio entre ser conteudista e ser, ao mesmo tempo, atenta ao que está acontecendo neste momento tão delicado. Isso consome muita energia da gente para a gente poder devolver para o pai não apenas o domínio da ferramenta tecnológica, mas o domínio da tecnologia. Né? Tem uma frase que a gente usa muito: quem domina a tecnologia não é dominado por ela. Sim. Então, a gente não chega... Esses alertas todos aqui, esse papo de adulto que a gente está tendo aqui, não chega para criança desse jeito. Obviamente não. Sim. Mas a gente cria todo um ambiente lúdico lá, né? E nesse ponto a Dani e a equipe são brilhantes para que a gente consiga trabalhar dentro de um ambiente tecnológico a importância da desconexão. E o próprio ambiente que é criado ali não é um ambiente, por incrível que possa parecer para quem não conhece a Techers, mas quem entra lá já bate o olho e já vê como é que é.
o próprio ambiente é um ambiente que convida a interação humana e não a interação com a máquina. Porque ali você encontra tribos. Eles são muito parecidos entre si, naquilo que eles estão ali buscando. E quando eles não se conhecem, eles ficam amigos. É muito comum, a gente às vezes está numa reunião lá, a gente tem um espaço desconectado, um gramadão, uma painelista pintou à mão um mural escrito menos céu com L, mais céu com U. Né? Então o menininho com o celular tristinho, depois ele assim, mas junto com ele um robô. Porque entenda que é isso que as pessoas não estão percebendo. Não é isolar a criança da tecnologia. Obviamente, é seguir todas as recomendações das entidades e das associações médicas a respeito de uso consciente e idade certa para a tela. Inclusive, a Dani e eu escrevemos um guia mesmo e até imprimimos ele em papel. Você pode ter ele em PDF ou em papel, que é um guia para uso de telas seguras. Uso seguro de telas, quer dizer, voltado para pais, para os pais entenderem os riscos que as crianças têm. E é este equilíbrio que a gente oferece lá. E, lamentavelmente, eu não tive isso na minha infância. Eu não tive, por exemplo, na minha escola, o acolhimento da escola me entender e direcionar esse meu potencial. Eu tive que ir pela borda. Sim, e desbravando. Esse trabalho a gente faz lá. Que bacana. Parabéns, Maurício. Muito obrigado. Nós temos um quadro aqui chamado Bota Reparo Nisso. Eu quero convidar para esse quadro o chargista, o cartunista. Você topa? Não sei o que é, mas estou dentro. É aquilo que você já faz lindamente há muito tempo, que deixa todo mundo encantado quando vê. Vamos ver, vamos lá, então? Bora. Então tá bom, Quem sabe faz ao vivo. Eu já vi várias vezes você fazendo isso. Então, quero te convidar para desenhar para a gente. Quero convidar uma pessoa que está aqui nos bastidores, minha companheira de pauta, Ana Carolina. Vem para cá, vamos fazer um desenho aqui? Eu posso te explicar a história desse negócio um pouquinho, Ana? Bora. Antes de mais nada. É o seguinte, lá atrás, eu sempre fui desses caras de olhar a nuvem e enxergar o bicho direitinho na nuvem, né? E sempre adorei brincar, e criança ama isso. Assim, a criança fazer um rabisco e eu transformar o rabisco num desenho. Era uma brincadeira que eu já fazia. Aí eu fiz isso em palestras depois. Aí fiz isso em programas de TV, fiz no Jô, foi super legal. Desenho com o Jô, olha que bacana. Que bacana. Mas hoje tem um sentido maior. Porque eu tenho estudado IA, como você... Foi só sobre isso, basicamente, que a gente conversou. E eu já descobri que isso a IA não faz, cara. Isso ainda é humano, essa capacidade de abstração. Eu já tentei fazer isso de várias maneiras, com várias IAs, e nenhuma conseguiu fazer ainda. Não quer dizer que não vão conseguir fazer. Que é um desenho que eu não tenho a menor ideia do que vai ser, eu enxergar alguma coisa ali e fazer isso virar alguma coisa. Essa é a brincadeira. Que é o imaginar, né? É o imaginar. Tá por dentro, né? Então é o seguinte, a regra é clara. Você pode fazer qualquer coisa, desde que você não encoste uma ponta na outra. Me dê espaço para desenhar, então ocupa um espaço mais ou menos quadrado aqui, assim. E tente não passar também para fazer L, assim, um em cima do outro. Mas, tirando isso, nem pensa muito, faz o que você quiser, ou pensa bastante para complicar minha vida, como você quiser. Mas você me deu um bonequinho pronto aqui, né? Ele tá assustado, mas, poxa, você tá vendo ele aí, não tá? Você viu? Consigo. Você não viu o menino que você desenhou Tem aqui? um menino assustado aí? É um menino assustado. Tem um menino assustado aqui, ó. Olhos arregalados. Vou até botar uma franjinha do Mauricinho que você trouxe de volta, que era um Mauricinho pequeno. E ele tá chocado. De queixo caído. Ele tá chocado com o que tá acontecendo.
que sabe como é, né? Não necessariamente tem que ser ruim. Pode ter amor, não pode? Posso encher de detalhes, mas esse programa vai ficar muito longo. Dá pra fazer sombra. Que lindo, Maurício. Tá legal? Falta assinatura. Prontinho. Maravilha. Parabéns. Obrigado, Ana. Valeu, Ana. Valeu, obrigado. Se desenha bem, Ana. Valeu. Obrigado. Olha, não só pode ter amor, como pode ter esperança. Eu acho que esse gesto que a gente acabou de presenciar aqui demonstra isso, né? Que isso aqui não tem máquina que substitua. Eu acredito e quero acreditar que assim continuemos, né? Assim será. E, Maurício, uma última pergunta para você. O que te encanta? O que me encanta? Gente. Gente, de maneira geral? Gente me encanta. Gente te encanta. Gente. Porque faz isso tudo, né? Sim. Olha como a gente é louco, né? Que animal ousado, né? eu não sou contrário à tecnologia. Muitíssimo pelo contrário. Ela sempre me ajudou. Eu não teria chegado onde eu cheguei sem a tecnologia, do ponto de vista profissional, financeiro. E se hoje eu tenho uma escola para ensinar, é porque eu acredito que o caminho é usar bem. Eu acho que a gente é maravilhoso. O ser humano é cheio de inventar problema para ele mesmo, que depois ele mesmo resolve. E isso é uma capacidade que a gente tem. Então, quando eu penso em gente, é nessa coisa maravilhosa. E isso que a gente teve aqui, essa troca, essa brincadeira, os acasos, né? Tem uma coisa que, se o tempo me permitir contar uma história, que teve um congresso uma vez preocupado com Manhattan, que é uma ilhazinha, né? É um centro de Nova York ali. Porque ia ficar inabitável muito em breve, por causa dos problemas de habitação, imobiliária e tal. E eles fizeram uma previsão com os maiores especialistas do mundo para Manhattan se tornar inabitável. Você conhece essa história? Não. Você sabe que ano eles chutaram que ia ser? 1933. Porque o problema é que, como era uma ilha e tudo lá era cavalo, os cavalos defecavam e não dava tempo de limpar. Ia ficando muito alto. O metro quadrado era caro, enfiavam muitos cavalos num terreno só. Então, um passava a doença para o outro. Os cavalos se estressavam porque estavam na rua, com muita gente correndo e muito cavalo na rua, e às vezes ficavam loucos e atropelavam pessoas. E a previsão era que até 1933, realmente as fezes dos cavalos iam chegar até o primeiro ou segundo andar, não me lembro, é uma coisa assim, porque não estavam conseguindo, né? Fora as doenças e tudo mais. O que aconteceu para evitar isso? Essa reunião foi em 1888. O que mudou tudo? O automóvel. Quando veio o automóvel, acabou o cavalo. Quando veio o trem, acabou a necessidade de... Aliás, não, acho que o trem não entrava. Entrava por cavalo, porque era ponte, né? Manhattan é uma ilha. Mas, enfim, qual que é a lição que a gente tira disso tudo? Aquele cenário apocalíptico que se tinha desapareceu porque veio uma outra coisa, chamada automóvel. Aí, quando começa o problema a ser emissão de carbono, o que vem? O carro elétrico. Aí agora o problema é o que fazer com a bateria do carro elétrico, mas é outro problema, entendeu? A gente tem esse dom de ir resolvendo problemas com outros. Eu não acho que a gente vai ser tão burro ao ponto de deixar o que está acontecendo continuar de forma solta, destruindo a infância, destruindo as relações de trabalho, destruindo a nossa liberdade de ser criativo, concentrando poder na mão de poucas pessoas. Porque não é da natureza humana, no fundo, no fim da história toda, né? Que é uma história que não acaba. Sim. Por isso que eu admiro gente. Maravilha. Maurício, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, encantadora. Valeu. Até uma próxima oportunidade. Teremos. Muito obrigado mesmo. Valeu. Esse foi mais um episódio do Pode Encantar.
Obrigado pela presença e venha fazer parte dessa rede de encantamento em favor da vida, da beleza e do bem comum. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe nossos conteúdos, porque aqui a roda se renova quando chega mais um. Até o próximo episódio e avante! Encantar as pessoas. Pode encantar.